Olá! Seguindo o nosso desafio de trazer conteúdos relevantes aos senhores, o tema de hoje será obesidade. Do underground à ciência, do anfetamínico às canetas e aos hormônios. Junte-se a nós, faça parte de um grupo seleto de profissionais capazes de manusear com segurança esses recursos terapêuticos. Temos aqui junto conosco hoje o Gilberto, que vai fazer aí o contraponto, vai fazer a sua opinião sobre essa evolução. Convido a todos a estarem conosco. Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto, sou médico do esporte e a gente vai trocar algumas ideias em relação a todos os possíveis tratamentos que a gente tem hoje na obesidade. Obesidade, se fosse simples, não teria tanto tratamento, né, Edson? Sim. Porque a gente entende hoje que a obesidade é um problema multifatorial. Multifatorial, essa é a melhor palavra. E com base nisso, a gente tem que fazer entender que é muito maior esse problema, e é um problema corriqueiro hoje no Brasil e no mundo, né? O Brasil é o terceiro ou quarto país com maior quantidade de obesos, isso incluindo sobrepeso. E em relação aos outros países do mundo, a gente só perde para Estados Unidos, México e mais um outro país que eu não me lembro. Tá. Isso é preocupante. A preocupação que eu vejo é a obesidade é o pilar que sustenta várias doenças. Se você eliminar a obesidade da sua vida, você consegue ter um grande ganho em termos de saúde. Pequenas perdas de peso são tão importantes como o controle de peso. Pequenas variações de peso já resolvem. Eu queria fazer uma pergunta ao Gilberto no seguinte sentido. A tese, quando nós estudávamos obesidade, era um consenso que existia em busca de que exercício físico e dieta resolvesse o problema. E a conclusão do consenso foi esta tese de exercício físico e dieta ser suficiente para tratar a obesidade é uma tese em busca de sustentação. Você, como médico do esporte, como é que você vê a importância do exercício associado ao tratamento da obesidade? O exercício ele vai além do gasto calórico, né? Essa que é a parte interessante no tratamento da obesidade. Ela vai também na função hormonal, na função de neurotransmissores. Isso faz com que busque um melhor equilíbrio para a doença obesidade, ou seja, tirar esse paciente da obesidade, o movimento faz com que libere hormônios positivos. Qualquer que seja o movimento. Qualquer que seja o movimento. Movimento, não existe uma fórmula mágica para isso. O grande obeso, o obeso, geralmente, ele tem dificuldades de se identificar com um exercício, uma academia ou com alguma atividade física já conhecida. Então, o simples fato dele sair da cadeira para ir, por exemplo, buscar o próprio alimento na esquina, já vale para ele. Já é uma vitória. Quando nós começamos a estudar isso nos anos de 1982, 83, a vedete da época era os anfetamínicos. E usado de má fé, como é hoje usado, né, pela grande mídia, né, em vez de se usar derivados anfetamínicos, onde se extraía o radical, causando as alterações psíquicas, era usada simplesmente a palavra leviana de forma de anfetamina. Tá? Então eu gostaria de fazer uma observação. A você médico que está com saudade das anfetaminas, muitos médicos me ligam, Edson, quando que vai voltar a anfepramona? Quando que vai voltar a Flempurporex? Eu gostaria que você eliminasse esse saudosismo. Entenda que nós éramos tratados como párias sociais. Nós éramos tratados como médicos que usavam drogas para tratar a obesidade. Então, a ausência desse estigma sobre o médico é uma grande evolução. Ok, perdemos um recurso terapêutico? Sim. Tiveram interesses por trás? Sim. Não vamos discutir isso. Isso faz parte do passado. Então vamos entender o seguinte. Hoje nós vivemos a era das canetas e hoje vivemos a era da questão hormonal. E aí eu gostaria de fazer a primeira observação. Todo hormônio é lipossolúvel. À medida que você altera o teu teor de gordura, você vai alterando a diluição dos seus hormônios. Então falar que um paciente que é digamos assim, um obeso mórbido tem alteração hormonal é uma redundância, um absurdo até. Porque todo obeso mórbido vai ser pan-hipormonal por diluição.
Sim. Como é que você vê essa diluição hormonal? Como é que você vê essa evolução da modulação hormonal na evolução do tratamento da obesidade? Primeiramente, a gente tem que entender, como a gente já falou, que a obesidade não é só gordura, ela é inflamação. E essa inflamação já sinaliza o déficit hormonal dessa pessoa ou o excesso de um determinado hormônio, por exemplo. Uma inflamação contínua gera resistência insulínica, você vai ter aumento de insulina circulante. Insulina é o nosso principal hormônio anabolizante. Ou seja, se eu estou num processo de estresse, eu tenho que ter açúcar circulante. Se eu tenho que ter açúcar circulante, para que o açúcar não entre para dentro da célula, eu tenho que transformar a pessoa normal, ainda não obesa, em diabético momentâneo. Momentâneo, sim. Você tem uma hiperglicemia quando você tem um aumento do cortisol. Para ter o combustível para sustentar a capacidade de luta ou fuga do estresse. E gerar o processo inflamatório per si. Só que isso vira um loop e não termina. Então, uma pessoa não obesa, não vamos chamar de magro, vamos chamar de não obeso. Uma pessoa não obesa, em constante estresse, ela se torna uma obesa. Qual a relação desse estresse com o anfetamínico? Perceba que nós temos aí um gancho importante. Porque os anfetamínicos acabavam fazendo o quê? Aumento da ansiedade, perturbação do sono, né? Era muito comum ter acompanhado insônias, etc. E o estresse é o gatilho 1 da desarmonia hormonal. E o sono é o segundo gatilho. Então, se nós temos derivados anfetamínicos, onde os médicos eram tarjados, entre aspas, traficantes ou médicos do underground, médicos do submundo. Doutor Caveirinha. Doutor Caveirinha, boa chamada. Tá? Então veja bem o seguinte, a você que ainda tem saudade de ser Doutor Caveirinha, venha estudar conosco, venha fazer parte desse grupo seleto, venha entender as ferramentas disponíveis para tratar a obesidade como um todo. Não sinta saudade, vamos para o futuro. Me permito continuar com o raciocínio. Você tem um fator de estresse, que causa uma alteração hormonal. Depois nós vamos falar nisso, na importância do bloqueio da síntese dos androgênicos com a consequência na flacidez da mulher, coisa que não era tratada pelos anfetamínicos. E aí nós temos uma causa da obesidade que cada vez é mais frequente, que é a ansiedade. E aí na ansiedade nós temos no passado usando derivados diazepínicos e agora no futuro usando o cannabis. Vamos sair de uma droga para entrar em outra? Como é que você vê o mundo do cannabis na ansiedade? E como é que você vê essa questão dessa, aspas, maconha medicinal ou cannabis medicinal? Como é que fica esse tabu? Vai voltar à origem? Como é que nós ficamos nesse underground? Primeiro a gente tem que entender, foi tabu, não é mais tabu. Porque a cannabis medicinal ela é mais primitiva do que a gente acha. E por motivos outros que não convém conversar aqui, no século XX ela foi colocada de lado. E agora no século XXI veio de novo o estudo do tal sistema endocannabinoide, que todos nós temos, desde uma hidrazinha, lembra da hidra que a gente estudava no primeiro grau, no reino animal, até o ser humano, que é tido do reino animal o mais complexo, todos nós temos sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide nada mais é do que o nosso sistema maestro. A gente acha que o cérebro é o nosso sistema maestro? Não. Esse sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, ele usa dessa maestria, ou vamos usar uma palavra mais na moda, modulação, ele modula todos os outros sistemas do nosso corpo, inclusive o próprio adipócito. O adipócito tem receptor endocannabinoide. Então, se a gente entender que a obesidade é uma desregulação do nosso sistema como um todo, na tentativa de ter mais energia ou guardar essa energia para um processo de luta ou fuga ou para um processo de inflamação contínua, a gente tem que entender que se nosso sistema maestro também está desregulado nesse sentido. Desafinou e ele não está conseguindo reafinar. Dentro dessas situações, como você vê a importância da ansiedade? Eu consigo que você fizesse um link, porque nós vivemos a ansiedade com o diazepam, com o clordiazepóxico, com derivados diazepínicos, também taxados pelo underground. Como é que você vê agora essa questão da indicação? É uma indicação aceitável? Qual o grau de aceitação dos profissionais quanto ao uso do cannabis medicinal para a ansiedade? A ansiedade é o nosso dia a dia de consultório, Edson. E uma das indicações que a gente vê mais resultados, apesar de alguns posicionamentos contrários, é no distúrbio de ansiedade.
Hoje, o ser humano ocidental, ele é ansioso, ele já nasce ansioso, ele já nasce sendo motivado a ser ansioso, ele já nasce preocupado, ele já nasce pensando no amanhã. Quando a gente fala de cannabis medicinal, principalmente na cidade, a gente está falando de um ou outro fitocannabinoide específico, a saber melhor o canabidiol. Ele tem uma ação direta sobre a ação de vários neurotransmissores, entre eles o GABA, que nos deixa mais tranquilos, com uma linhagem de raciocínio melhor. Mas na obesidade, a ansiedade, ela gera um distúrbio de cortisol, que vai liberar não só nesse processo de hormonal, né, que a gente já viu, a parte de cortisol, insulina, entre outros contra-hormônios. E a compulsão alimentar, como é que fica nisso? Aí veio o sistema de recompensa. O CBD também atua no sistema dopaminérgico, que é o que motiva a gente. A dopamina é o que motiva, o que faz a gente sair do lugar para procurar alguma coisa. Se esse sistema está desregulado, o nosso sistema de recompensa também está desregulado. Então o CBD entraria aí tentando ajustar esse sistema de recompensa, de compulsão e de tranquilidade, para você não ficar ansioso. E não liberar adrenalina e noradrenalina de forma excessiva. E isso também contribui para o processo de estresse e perpetuação da liberação do cortisol. Eu queria chamar a atenção para uma curva do processo de envelhecimento, em especial das mulheres. Aos 35 anos inicia-se a queda da progesterona. E ao iniciar a queda da progesterona, mesmo que a pessoa esteja no nível normal, ela vai passar a ter um processo de predominância estrogênica. E a consequência dessa predominância estrogênica, na clínica, gera-se compulsão alimentar. Então nós temos alguns fatores de compulsão. O estresse gerando uma necessidade imediata de açúcar, levando à compulsão por doce. Na segunda fase, porque ele começa a ter diminuição de aldosterona, uma compulsão por salgado. Na terceira fase, uma compulsão por qualquer coisa, inclusive hábitos de comidas noturnas, porque falta energia, inclusive para dormir. Então eu gostaria de fazer uma interação, Gilberto, para você tentar nos dar um conceito de cliente na mulher que está caindo sua progesta, na mulher que está aumentando o seu teor de gordura, na mulher que passa a ter predominância estrogênica como clínica, e na predominância estrogênica ele passa a ter ativação da aromatase, aumentando a síntese de estrogênio. Então nós passamos a ter uma potencialização do estrogênio, uma redução da progesta e uma exaustão da progesta para cortisol. Quer dizer, é um casamento perfeito para uma indicação do canabinoide. Sim, até porque todos esses hormônios, a gente fala que erradamente de hormônios sexuais, né? Eles não são sexuais, eles são neurohormônios. Eles têm ação direta no nosso cérebro, regulando, inclusive, esses neurotransmissores. Quando a gente fala de progesterona, a gente pensa em GABA. Quando a gente fala de estrogênio, a gente pensa em dopamina. O estrogênio ele é mais forte do que a testosterona e que a dihidrotestosterona em termos de liberação de afinidade com o receptor de dopamina. E isso gera o quê? Uma constante busca de uma motivação equivocada. Eu não preciso estar motivado a comer mais. Isso fica naquele, de novo, porque quanto mais eu como, mais eu armazeno energia. Quanto mais energia armazenada eu tenho, mais o meu corpo entende que precisa de mais energia, porque a energia não está circulante, ela está armazenada. E fica nesse de novo. E de novo. E quando a gente fala da progesterona, a gente fala do quê? Da calma, da tranquilidade, de evitar o excesso de cortisol. Fala da alopregnolona no cérebro, a progesterona vira alopregnolona no cérebro. Fala do quê? De boas decisões, bom senso, memória. Isso muda a estrutura cerebral. Tá bom que os excessos também são ruins, mas na média o equilíbrio seria o ideal. O equilíbrio das boas decisões com o impulso da dopamina. Então, se você tem um impulso maior do que a boa decisão, você vai gerar o hábito da compulsão. E onde entra o CBD disso? Ele vai na raiz do problema, ele vai lá dentro do teu cérebro, mudando essas estruturas e tornando a própria excreção desses hormônios reguladas. Você acha que é um ganho científico, um ganho de evolução terapêutica substituir diazepínicos por canabidiol? Sim, a gente está buscando de novo a cura dentro de nós mesmos. O sistema já existe. Ele já está lá. Ele está desregulado. A gente precisa de alguma coisa de fora para tentar regular o nosso sistema. Uma vez que ele esteja regulado e a gente consiga regular com outras coisas, não só farmacológicas, mas também de hábitos de vida, como a gente falou, de atividade física, de uma alimentação, do sono,
que a gente tanto negligencia hoje Então, em dia. o objetivo da atividade física não é necessariamente queima de calorias, mas sim os benefícios indiretos sobre o corpo, tipo ativação cardíaca, circulação, etc. E a própria ativação do sistema endocannabinoide. Entendi. Entendeu? Os dois principais produtos endocannabinoides que nós temos, anandamida e 2-AG, eles são francamente liberados na atividade física. Aquela sensação do corredor que a gente chama de runner's high, ela é feita não só pelas endorfinas, na verdade a endorfina é consequência da liberação da anandamida, que é uma substância endógena nossa. Perfeito. E isso também faz outra coisa. O 2-AG, ele consegue amarronzar, ou seja, tornar bege a gordura amarela. Ou seja, aumentar a quantidade de mitocôndrias dentro dessa gordura e fazer lipólise. Eu queria pegar um outro assunto. À medida que você entra no processo de estresse, você faz momentaneamente a pessoa ser um diabético por bloqueio da entrada da célula. O corpo sabiamente produz um outro tipo de gordura, de mais fácil metabolização, que é a gordura visceral. Que é um recurso que nós não tínhamos no passado. Quando você pensava em anorexismo, você precisava anorexismo, diazepínico e laxativo. E tiroidiano. Tá certo? Depois falamos do tiroidiano. E aí o que a gente observa? À medida que você evolui no conhecimento científico, entendendo o estresse, você entende que um dos recursos principais na terapêutica do estresse é a reversão da resistência insulínica. E eu gostaria de falar de uma droga fitoterápica, simples, usada no mundo, entre as top 10 do mundo em termos de resultado, que é a metformina. E mostrar a importância de você aprender a usar o recurso da metformina na alteração da resistência insulínica. E o uso da metformina, que pode ser oral, com todas as suas consequências de alteração digestiva, flatulência, etc., ou na forma de implante. Você tem alguma experiência quanto a esse processo da metformina na resistência insulínica em relação à obesidade? Olha, ela atua diretamente nos genes contra-regulatórios da obesidade, né? Ou seja, a gente ativa os genes contra a obesidade. Foi a cápsula The Economist, se não me engano, em 2016 ou 2017. A droga, no caso a gente vai usar o termo anti-envelhecimento, mas ele falava muito além do anti-envelhecimento na reportagem The Economist. Falava que era uma droga de fácil manejo, de fácil acesso e que fazia a ligação epigenética, ou seja, ativava sirtuínas, que são genes importantes no processo de longevidade e emagrecimento, não é nem o emagrecimento no intuito de queima de gordura, mas de colocar a gordura no lugar certo, de forma adequada. Foi a droga de escolha, superior até a coisas que a gente tem hoje em dia, como jejum intermitente. Então a metformina ela é mais completa do que muitas atividades que a gente possa ter de forma acessível. Quando você fica no jejum intermitente, são 12 horas de intervalo sem comida? Existem vários protocolos. Mas em média de 12, 15? 12 a 18 horas sem alimento. Isso quer dizer que se eu não como nada, eu obrigo a melhorar a minha sensibilidade insulínica para poder sobreviver. Através desses genes que a gente falou. Então a sensibilidade insulínica nada mais é do que uma expressão epigenética de uma série de intervenções que fazemos, inclusive usando a metformina. Então o jejum intermitente é diferente de querer resolver a obesidade apenas com controle de dieta. Vai além disso? Vai além disso. Aliás, toda restrição calórica que você coloca, ele não vai somente na economia do tipo mais e menos. Ele vai em uma série de ativações dentro do seu corpo que vai além desse mais e menos. Então não é simplesmente uma restrição calórica matemática, ou aquele conceito o que é financeiro, o que é econômico, é muito mais uma questão de um todo. Então assim, não é 2 mais 2 igual a 4 nessa conta. 2 mais 2 pode ser 8 ou pode ser 3 nessa conta. É muito mais interessante essa restrição calórica por essa ativação epigenética de várias vias metabólicas do seu corpo, não só de queima de gordura. Estou queimando gordura porque me falta energia. Não é assim que funciona. Tem uma série de outras alterações. Você não queima a gordura porque você não tem o mecanismo de estimulação para esvaziar esse estoque. Exatamente. E aí entraria a importância, por exemplo, do tratamento, apesar da controvérsia, do HCG. O HCG tem um efeito biológico similar ao LH. E ao fazer isso, ele tem uma estimulação de TSH e de testosterona. O TSH entra no que nós vamos começar a falar, que é T3, T4. Sim.
Na época, quem usava T3, T4 era tido como um grande criminoso hormonal. E aí nós fomos estudar numa defesa junto ao Conselho de Medicina do Paraná, apenas 1% das patologias envolvidas com a tireoide tinham reflexo nas pessoas. E aí nós perguntamos, então estaria certo o clínico geral, que tratou 86% da obesidade por causa exógena, mais um percentual por não ausência de alteração de tireoide? Pedir exame de T3, T4 para todos os pacientes de emagrecimento melhora alguma coisa a dosagem de T3, T4? Muitos médicos foram punidos, foram achacados, sofreram restrições pelo uso de T3. E hoje nós temos um consenso de abril de 2021 dizendo que o uso isolado de T4 não restaura nível tireoidiano e se faz necessário usar T3 associado na proporção 3:1. Como é que você vê a importância da tireoide nesse processo como cofator de síntese de hormônio, no mecanismo do HCG estimulando o TSH? Como é que você vê essa questão de níveis metabólicos pensando em T3, T4 e HCG? Se nós vamos pensar na tireoide como o motor do nosso metabolismo, não estou falando do maestro, estou falando do motor. Você tem que pensar que se está associado um fator como o HCG, e a gente entende o HCG hoje muito mais do que meramente um hormônio de gravidez, a gente entende ele como um fator também regulador. Sinalizador hipotalâmico. De metabolismo, do tipo, eu preciso ativar mais o meu metabolismo, porque de alguma forma ele tem uma demanda maior, ao contrário do obeso, o obeso está sempre em repouso metabólico, porque ele entende que a agressão é constante, então sobreviver e guardar a energia é mais importante. O HCG ele ativa o mecanismo de oposto. Do ponto de vista hipotalâmico, ele acelera o metabolismo. E acelerando o metabolismo, ele vai comunicar a tireoide, que é o motor do metabolismo. Ou seja, ele simula como se você estivesse grávida, e na existência da gravidez tem que preservar o feto. Para preservar o feto, você queima as reservas que você tem, exatamente. E que são feitas reservas para essas emergências. Exatamente. E quando você usa esse advento do HCG e você faz uma certa, de novo, usando a palavra da moda, uma modulação dessa tireoide, também de outros hormônios importantes, como a própria testosterona, que além de te dar a sensação de recompensa, lembra, a testosterona também é dopaminérgica, ela também vai te dar uma satisfação, ela também vai preservar a massa muscular. E a gente sabe hoje que obesidade sem preservação de massa muscular ou até ganho de massa muscular, tratar a obesidade dessa forma seria completamente errado. Me permita misturar um pouquinho as coisas. Eu tenho uma cascata de síntese hormonal. Não existe mais ninguém sob estresse, que não está sob estresse. A mulher é 12 vezes mais sensível ao estresse do que o homem. E uma característica é o bloqueio da 17-hidroxigenase. Onde não vai ter a síntese de anabolizantes, não vai ter a síntese de DHEA nem testosterona. Como que você vê os benefícios ou a perda dos benefícios no processo de estresse, onde a pessoa não tem mais os seus androgênicos, ou seja, perde a sua capacidade anabólica? Bom, a gente tem que entender que o estresse é questão de sobrevivência. É mais importante eu tentar sobreviver do que viver. E viver, dentro do conceito de seres vivos, é reproduzir. Como eu não preciso reproduzir, bloqueio os hormônios. Bloqueio aqueles hormônios. Eu não vou gastar minha energia pensando em reprodução. Eu tenho que sobreviver. Aquele dia eu tenho que vencer. Então reproduzir deixou de ser interessante. Ou seja, a perda de libido no processo de estresse é uma consequência fisiológica de preservação da vida. Da vida, exatamente. Eu não querer ter prole é a autopreservação, aquela famosa coisa Tem que cuidar mais de mim do que dos outros. Dos outros. A máscara de oxigênio vai cair sobre minha cabeça. Orientação do voo. Primeiro põe a máscara em você e depois em do seu lado. E o seu corpo funciona dessa forma. Fechou? Exatamente dessa forma. Muito boa. Ok. Tá. Eu gostaria de lembrar aos senhores que emagrecer uma mulher não é difícil. Difícil é mantê-la sem flacidez. Eu gostaria de chamar a atenção no tratamento HCG, que nos sinaliza emagrecimento em condições anabólicas, que nos sinaliza a busca dos estímulos hipotalâmicos para TSH e testosterona. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Eu preciso esperar que o meu hipotálamo sinalize? Ou eu tenho as drogas disponíveis
para tratar o emagrecimento em condições anabólicas, onde eu posso preservar massa magra, onde eu posso combater flacidez, onde eu posso ter todos os benefícios de redução de gordura versus aumento de peso, mas através de massa magra. Como você vê isso casando com o mundo do exercício? Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. A perda do processo de anabólicos pelo processo de estresse, a importância do exercício como reversão de hábito de vida, levando a pessoa a ter uma capacidade de refazer a cascata de síntese hormonal para ter os seus anabólicos. Então, a atividade física é o nosso grande guia contra-regulatório, além da alimentação e do sono, para todas essas agressões externas, né? É claro que tudo que a gente faz em excesso ou em falta, ela acaba sendo ruim para a gente. Então a atividade física ela vai atuar diretamente como sinalizadores, inclusive hipotalâmicos, inclusive do sistema límbico, inclusive do sistema cortical, ou seja, do sistema consciente, de tudo que está acontecendo no nosso corpo de bom e de ruim. Então o excesso de exercício físico, como as pessoas acham que é a solução para a obesidade, ao contrário, perpetua ainda mais o problema. Por um problema, sim, se é o excesso, vai gerar um estresse não previsto, e esse estresse não previsto vai levar à perpetuação do outro estresse, que é a ansiedade, o estilo de vida moderno. E aí casa de novo com cannabis, casa de novo com tudo isso. Compulsão alimentar, predominância estrogênica. Com ausência de sono, com a preferência por alimentos hipercalóricos ou ricos em gorduras, para poder você sobreviver. A questão é a sobrevivência. A obesidade é a doença da sobrevivência. Tem um autor americano de um livro, de um tratado de medicina do estilo de vida, o nome dele é Hype, que fala que a obesidade é a quintessência da doença do estilo de vida. Ou seja, nada mais representante do que a ausência do estilo de vida saudável do que a obesidade. Na época, eu lembro que a gente tinha um comentário, dizia o seguinte: você não pode estar com o caminhão com a carga cheia e sair dando pau para a rua. Primeiro esvazia a carga. Ou seja, a perda de qualquer percentual de gordura diminui o impacto sobre a articulação, diminui as consequências sobre a sobrecarga do corpo. Isso continua válido para o exercício? Válido, super válido para o exercício. Qualquer sobrecarga que você tenha, além da tua capacidade de segurar, é um estresse. Então, a gente achar que a gente tem a fórmula mágica de atividade física para o obeso, da mesma forma como a gente achar que tem a fórmula mágica do tratamento farmacológico para o obeso, até porque ele é multifatorial e você não sabe qual que é o predisponente ali, tem que ser estudado isso. O obeso, ele tem que ser acolhido e a obesidade deve ser combatida. Ou seja, faz o seu obeso se sentir bem-vindo, faz ele se sentir querido e respeitado nas suas dificuldades. Talvez aí explique o sucesso do médico obeso a tratar a obesidade. Sim. Né? Eu tenho um colega extremamente obeso e falou: Edson, eu tinha que trabalhar com um espelho. Eu ficava no andar de cima e o paciente embaixo. Porque se ele visse o quanto eu era gordo, ele nunca ia imaginar que eu era capaz de promover sucesso a ele. Mas por quê? Ele falou: eu vivi tanto a consequência da obesidade, eu vivi tanta consequência desse estresse, dessas alterações em mim, que eu fui estudar para resolver o meu problema. Mas como é difícil, eu resolvi ele parcial. E ao resolver parcial, eu tinha vergonha de me apresentar ao paciente porque eu era obeso. Então eu quero dizer a você, médico que é obeso, aprenda a luta. Aprenda cada fase, cada capítulo dessa luta e transmita isso ao seu paciente. Não tenha vergonha disso. A luta se vence batalha a batalha. Isso é uma forma verdadeira. A gente tem, não só eu que eu sou obeso, dentro do ponto de vista do que é socialmente aceito, apesar de ter muito mais massa muscular do que massa gorda, proporcional, a gente tem vários colegas também na mesma situação que se sentem um pouco indispostos a tratar a obesidade por achar, por ser obeso, ele falhou no tratamento dele. Na verdade, ele não falhou. Ele já perdeu, às vezes, 5%, 10% da composição corporal de gordura. Isso é uma vitória. Já aumentou a sobrevida dele imenso. Ou seja, a perda parcial é tão importante quanto um resultado a longo prazo. Um resultado a longo prazo. E sempre lembrar que a obesidade é uma desnutrição de detrimento dos macronutrientes em relação aos micronutrientes. Então, a gente tem prevalência de macronutrientes em relação aos micronutrientes. Então, o obeso, ele é um desnutrido de micronutrientes. Me permita complicar isso. Eu tenho um processo de estresse, e no processo de estresse eu faço o bloqueio da conversão de T4 em T3. Por que eu tenho bloqueio de T4 em T3? Porque o T3 é o energético.
o T4 é circulante. Vejam quanto o corpo é sábio. Se eu diminuir a minha ingesta de comida, naturalmente eu tenho que bloquear o que queima essa comida para gerar sobrevivência. Então, assim como a diminuição do estímulo sexual é uma preservação da vida, o platô que você enfrenta na perda de peso, na obesidade, também é uma preservação da vida. E aí você precisa entender o seguinte, você já é desnutrido, conversando em cima desse conceito que você falou agora. E aí você vai ter o quê? Uma alteração periférica que se chama celulite. E eu queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte, o processo de estresse, casado com a não conversão de T4 em T3, casado com o processo de estresse em relação ao cortisol, em relação ao bloqueio da síntese dos androgênicos, leva a consequências de deposição estética. A celulite tem sua origem endócrina. Vale a pena você mergulhar um pouquinho nas alterações endócrinas, consequência do estresse, para entender que a celulite tem seu início no processo de estresse no T4 e T3. Se me permite complementar, como eu te falei que o estrogênio é extremamente dopaminérgico, ou seja, eu preciso de muito pouca quantidade de estrogênio para disparar a dopamina, então, de certa forma, quando eu vou no processo de obesidade e tenho o adipócito periférico e ele é rico em aromatase, essa aromatase é proposital para pôr a sensação de motivação a esse alimento e essa inflamação constante. E essa inflamação constante, junto com isso tudo que foi explicado, ou seja, o bloqueio periférico de T4 e T3, vai gerar todas as alterações relacionadas, estéticas que a gente chama, mas não é uma alteração funcional, a gente chama de lipodistrofia genoide, e tem esse nome por causa disso, ele é causado exatamente por esse excesso de estrogênio, excesso de inflamação e esse bloqueio periférico de T4 e T3. Gostaria de chamar a atenção aos senhores agora sobre a importância do inflamase, que é o processo inflamatório crônico que acompanha a obesidade, seguida do seu estresse, que é a alteração da conversão da 11-beta-hidroxilase, onde você tem a conversão cortisona, cortisol, cortisol, cortisona. Então, o processo inflamatório crônico era um assunto que não era abordado no tempo das anfetaminas. Agora, com o efeito das canetas, nós temos o quê? Uma atuação mais hormonal. Não vamos entrar específico em cada uma, que cada um deles tem sua mecanização. Mas a evolução das canetas saiu do mundo de retirar apenas a fome como fator de obesidade para buscar o equilíbrio hormonal. E a modulação hormonal é, digamos assim, o fechamento de ouro para buscar esse equilíbrio. Então, some todas essas vantagens. Veja todos os conhecimentos terapêuticos disponíveis. Saia do underground. Não tenha mais saudade. Não seja mais chamado de médicos divulgador de anfetaminas para a obesidade. É muito além de dieta e exercício apenas. Convido a vocês a vir estudar conosco, a entender todas essas ferramentas. Veja a evolução das canetas. Temos novidades para vocês que vão ser muito importantes. Entenda cada um dos segmentos. Entenda a importância dos androgênicos no processo da flacidez. Entenda a importância do T3 como cofator de síntese de hormônio sexual, em especial testosterona. Entenda a importância do T3 na clínica da celulite. E todo esse conjunto estará disponível a vocês nos nossos cursos. Sejam todos bem-vindos, venham estudar conosco. Eu gostaria que fizesse uma chamada final de um desafio a todos os que estão nos escutando. Então, colega, se você acha ainda que obesidade é meramente o que entra e o que sai, talvez essa sua ideia possa ser um pouco mudada com os nossos conhecimentos. Obesidade é além do que entra, do que sai. Além de dieta, além de atividade física. Obviamente, esses dois são a pedra fundamental do tratamento, mas vai muito além. O obeso, ele é um paciente que precisa ser acolhido e entendido as suas dificuldades, os seus gatilhos pelo qual ele se tornou obeso. E não combatido. O que deve ser combatido é a obesidade, o entendimento global da obesidade. Se a obesidade fosse fácil de tratar, não teria tantos obesos no mundo. Venham estudar conosco, aguardamos vocês e tenho certeza, levarão para casa ferramentas terapêuticas que lhe darão sucesso e melhor resultado. Obrigado.